eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cântico e hosana, dai ao Redentor. Oh, Cristo cura-se, Cristo cura-se, seu amor por nós imenso, Ele cura-se. Glória a Deus. Aleluia. Quem crê que Jesus continua curando, irmãos? Cura mesmo? Aleluia. Glória a Jesus. Hino de número 15. Vamos convidar pastor Josias Pereira. 15. Muito conhecido. O hino que a gente sempre ensina os novos convertidos a cantar logo que aceita Jesus, né? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi a falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz.
senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Jesus, aleluia. Vamos em seguida cantar o 48, mas antes, enquanto nós vamos cantar ensino 48, nós vamos contribuir para a obra do Senhor. Quem sabe nosso pastor Eude canta ensino 48, o Eude. Antes, porém, meus irmãos, quero comentar com vocês aqui um pouquinho, os obreiros, sobre a nossa contribuição para Deus, nossa oferta para o Senhor. É algo que sempre nós devemos estar comentando, ensinando a igreja, até obreiros, ensinando obreiros, infelizmente, porque há muitos que são enganados pelo inimigo para não contribuir com a obra do Senhor. Vocês sabem que até o inimigo cobra recursos financeiros. Nós observamos que às vezes, aí fora, passa na televisão, que alguns bruxos, algumas pessoas que mexem com feitiçaria, o preço que eles cobram daquelas pessoas que creem na doutrina deles. Quanto custa uma vela preta, né? Uma vela preta ou vermelha. A garrafa de cachaça que eles exigem para levar lá. Eu creio que tem irmãos aqui que já participaram disso. E pessoas que já participaram disso já me falaram. O preço que o inimigo cobra para eles participarem, para ter uma oração deles lá. Uma oração. Viu? O preço é alto. Sem falar nas galinhas, nos bodes, não é isso? E outras coisas mais. Mas vamos naquelas coisas mais gerais, que crente faz, e até obreiro faz, viu? Presta atenção no que eu vou falar agora, porque aqui tem muitos que fazem isso. Quanto custa uma camisa do Corinthians, por exemplo?
camiseta com número do Neymar, com o número do... Eu não sei, não sou atualizado, irmão, porque eu não torço para time nenhum, entendeu? Nunca comprei uma camiseta de time nenhum. Mas eu ouvi dizer que é 100, 120 reais uma camiseta com o número de um jogador assim. Não é isso mesmo? Quantos irmãos compram e pagam 120 reais, sem falar no ingresso do jogo? Não estou falando jogo do Brasil. Não estou falando jogo do Brasil, porque o jogo do Brasil é 200, 300, 600, e se for camarote é 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. E tem crente que paga. Isso é coisa tudo para o diabo, para Satanás. Uma camiseta compra para o filho, já começa ensinando o filho desde pequenininho, doutrinando ele. Não, eu sou corintiano, sou palmeirense, você também tem que ser. E aí já começa a comprar a camisetinha para o menino e todos os negócios do menino. Na igreja onde eu fui pastor anteriormente, tinha uma irmã, não vou falar o nome, que pode ser que tem gente lá assistindo o culto hoje. E eu não quero criar dificuldade para essa irmã, porque ela está lá ainda. Essa irmã, ela era sozinha, tinha um filho, esse filho já é falecido, ela continua só agora, e com muito tempo me convidou para fazer uma visita na casa dela. Essa irmã daquela que a língua tem 1 metro de comprimento, mais ou menos, né? Isso eu já falei para ela mesma, a senhora corta a sua língua, porque senão a condenação vem para a sua vida. E tanto é que ela perdeu um filho assassinado, menino criado na igreja, que era a única coisa que ela tinha na vida. Viu? Fala de tudo, falava de tudo e de todos. Santa, 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 3 vezes santa. Aí fui na casa dela com a minha esposa, chego lá, ela foi mostrar a casa. Quando nós entramos no quarto, eu quase me assustei. Era mais verde do que essa igreja, irmãos. Até o teto era colado de bandeira verde, do Palmeiras. Ela dormia olhando para os jogadores do Palmeiras. Eu olhei e falei, misericórdia, irmã. Ah, irmão, se isso é pecado, eu falei, olha, irmã, não vou dizer para a senhora que é pecado, que não é. Agora, que isso aqui é uma doidura, é. Que é uma doidura, é. Agora, quanto custa aquelas bandeiras? Quanto custa aquelas fotografias todas? Está entendendo? Quanto custa as camisetas que ela tinha, tudo lá de tal, de tal, de tal, de tal? Uma irmã pobre, ela ganhava pouco mais do salário. Está entendendo? Agora, nós vamos contribuir, irmãos, para Deus, para o Senhor. Vamos cantar o hino de número 48, na presença do Senhor, adorando a Deus, viu? Viu? E agora nós vamos contribuir para o Senhor. Será que aquela pessoa que não tem dó de comprar uma camiseta de um jogador de 120 reais, vai ter dó de dar quanto para Jesus agora? Quanto é que Jesus vale para você agora? Não é verdade? Está entendendo? Presta atenção nisso. Se eu reparo isso, escandalizo com isso, imagina Deus, que conhece todas as coisas, que é onisciente, onipresente, onipotente, e vê tudo isso. Então, irmão, preste atenção. Como disse o apóstolo Paulo, para que a sua oferta seja como bênção e não como maldição. Paulo falou para os irmãos de Corinto. Os irmãos de Corinto eram ricos, mas Paulo precisou demonstrar a eles a oferta dos irmãos da Macedônia, que eram pobres. Se os irmãos da Macedônia, viu, irmãos, falando para os irmãos de Corinto, os irmãos da Macedônia, eles, viu, fizeram muito mais do que vocês.
Eles fizeram o que nem podiam fazer, viu? Paulo deu exemplo dos irmãos da Macedônia para os irmãos de Corinto, que eram ricos, uma igreja rica. Presta atenção. E no final, Paulo disse: contribuam para que a vossa oferta seja como bênção e não como maldição. Tem significado isso, irmão. Estou falando um pouco mais pesado aqui, porque estou falando para pastores, para obreiros, para cooperadores, para crentes velhos, que conhecem a palavra de Deus. Nós às vezes queremos bênção do Senhor, mas nós mesmos bloqueamos as bênçãos do Senhor na nossa vida. Que o Senhor possa nos fazer compreender a sua palavra e sejamos verdadeiramente abençoados. Eu vou pegar minha carteira, você pega a sua. Vamos fazer assim uma oração. Às vezes alguém diz: pega a carteira, irmão. Olha, irmão, teve um tempo que nem carteira eu tinha. Hoje eu pego uma carteira para não contaminar, não é? Então a gente pega a carteira. Mas teve um tempo na minha vida que nem carteira eu tinha. Eu acho que alguns aqui, muitos estão pensando a mesma coisa, né? Eu também não tinha, não. Não é isso? Se eu não tinha carteira, era porque o dinheiro também era. Não é verdade? Quantas vezes, viu, irmão? Eu orei a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor. Multiplica meu dinheirinho, Senhor. Tem misericórdia. Vamos pedir para o Senhor multiplicar? Curve a sua cabeça aí onde você está e vamos orar. Senhor Deus, estamos nesse momento, Senhor, para contribuir, entregar para Ti, Senhor, a nossa oferta, a nossa contribuição de amor, meu Senhor, como bênção para a Tua obra. Senhor, ajuda-nos, multiplica-nos, faça-nos prosperar, a tal ponto que sejamos verdadeiras colunas na Tua casa, que sejamos verdadeiros sustentáculos da Tua obra, meu Senhor. Abençoa cada um dos Teus servos que aqui estão, cada músico, cada jovem, cada obreiro, cada pastor, que haja multiplicação e prosperidade nas suas vidas, Senhor, que o Teu servo tenha em abundância para cooperar com a Tua obra, com alegria e com amor. Neste momento, receba a nossa oferta com amor, Senhor, receba como bênção, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém, Senhor. Hino de número 48, pastor Eude, louvando a Jesus. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Do céu descendo, quando lá do céu descendo, para os seus Jesus voltar, eu clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim
pela graça de Jesus lá estarei. Pelo mundo rejeitado, foi Jesus meu Salvador. Desprezaram e insultaram meu Senhor. Vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá. Glória a Jesus. Meus irmãos, estamos adiantando, tem mais um hino para a orquestra tocar, mas vocês aguardam para o final, tá bom? Fica engatilhado aí que no final nós vamos terminar com mais um hino com vocês, tá bom? Muito bom. Vamos colocar-nos em pé neste momento. Quero apresentar o pastor Leidir, da cidade de Araraquara, faz-se acompanhar do pastor Gilson. Mais alguém? Esposas vieram? Não vieram? Pastor Leidir, pastor Gilson, muito prazer recebê-los aqui, viu? Vamos recebê-los com bem-vindo em nome de Jesus. Digamos amém, irmãos? Amém. Deus abençoe os nossos irmãos. Pastor Leidir, até há pouco tempo, era pastor lá em Três Lagoas. Eu ia falar Santa Fé, mas não é. Três Lagoas, né? Muito bem. Mato Grosso do Sul. Muito bem. Vamos, neste momento, então, meus irmãos, ouvir a leitura da palavra de Deus com o pastor Heleno. Vai fazer a leitura do tema. E logo após, vamos pedir para um dos nossos pastores, pastor Gênesis, pode orar logo após. E em seguida, já, pastor Leidir tem toda a oportunidade para falar aquilo que certamente o Espírito Santo já tem lhe colocado no coração. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 8, e os versículos 5 até o versículo número 15. São Lucas, capítulo 8, e os versículos 5 até o versículo 15. Melhor, vamos ao versículo 4, né? 4 a 15. Diz assim: a parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse esta parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algumas junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, porque não tinha umidade.
E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estas são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e o tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Quantos precisam, irmão, das orações nesta noite? Nesta oração também, irmão, vamos apresentar nossa pastora, irmã Lloyd, que precisa muito das nossas orações. Oremos ao Senhor. Amado e querido Deus, queremos, ó Pai, te agradecer por estarmos aqui na tua presença, a participar, Senhor, desta escola. Pai querido, que as tuas mãos, Senhor, sejam estendidas sobre este lugar. Pai, nós te pedimos também agora, Senhor, que tu venha, Senhor, estender as tuas mãos sobre a nossa pastora irmã Lloyd. Ó Pai querido, dando saúde, porque o Senhor tem saúde a dar ao teu povo. Pai, em nome de Jesus, a cada mão levantada ao céu, o Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos. Pai querido, também os nossos internautas que está, Senhor, acompanhando esta escola. Ó Senhor, que tu possa alcançar eles. Se houver alguém enfermo, Senhor, longe, perto, que o Senhor estenda as tuas mãos e, Pai querido, dá a tua cura. Pai, também agora nós te pedimos, Senhor, pelo nosso companheiro, que irá nos trazer a palavra, o estudo, que a tua presença se faz presente conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Fui informado que o coral de engenheiro está aí também. Tá, onde estão? Ah, estão lá, né? Já quer cantar agora? Pode cantar já? Então nós vamos ouvir, vamos sentar. Ouviu no coral de engenheiro, Coelho louvando a Jesus. Em seguida o pastor Leidi com a oportunidade. Aleluia, glória a Jesus. Acho que deve estar, né? O senhor está com frio?
Glória a Deus. Quem crê que Ele virá, irmãos? Amém. Não sabemos o dia, mas está chegando, né? Vamos colocar-nos em pés para receber pastor Leidir. Que Deus possa abençoá-lo como sempre. Abençoar os nossos corações para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Pastor Leidir. Obrigado, querido. Obrigado. Queridos irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor seja com todos. Amém. Podemos assentar? Muito obrigado pela maneira carinhosa, cordial, que os irmãos nos recebem e nos acolhem aqui. Eu estou muito feliz por esta oportunidade que recebo, oportunidade esta que considero uma oportunidade ímpar, de poder pela primeira vez estar congregando com os irmãos aqui em Limeira. Desejo do meu coração já há muito, mas sempre, embora o desejo fosse grande, não tivemos oportunidade, mas esta feita Deus preparou para aqui estarmos. E viemos com o nosso coração cheio de alegria. E quero dizer-lhes que a minha alegria se dá em função de poder rever aqui uma das grandes referências do nosso ministério, que é o pastor Joel Amâncio, que mesmo antes de conhecê-lo pessoalmente, já ouvia as suas histórias por intermédio do meu sogro, pastor Antônio Lins, de Albuquerque, foi pastor em Jataí, na mesma época que vocês estavam em Jaciara, se não estou equivocado. E na década de 90 tive a oportunidade de conhecer o pastor Joel, embora de longe, mas sempre vendo a prosperidade do seu ministério e a confirmação da sua vocação divina através das obras que se seguiram. De maneira que também estou muito feliz de estar aqui, atendendo o convite carinhoso do pastor Levi, pessoa por quem nutrimos profundo respeito, admiração e desejo de estreitar os laços. Estamos aqui mais próximos e desejo, e não só desejo, mas preciso da bênção do maior sobre a vida do menor. Portanto, quero que o Senhor abra o coração e os braços e nos acolha aqui nesta região. Muito bom estar aqui com o Senhor.
Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério e esta pujante igreja de Limeira. Minha alegria também se dá por rever aqui ilustres companheiros, amigos, irmãos que servem ao Senhor aqui ao lado do pastor Levi. E, na verdade, os contatos que recebemos através do pastor Roberto foram com uma atenção e de uma cordialidade que nos sensibilizou. Muito obrigado. O pastor Roberto não está aqui, certamente está nas atividades inerentes a esta escola, mas registro aqui a minha gratidão a Deus pela sua vida. E devo dizer aos meus irmãos que estou feliz também de ter comigo aqui pastor Gilson, que é um filho que já nos acompanha há alguns anos e está conosco aqui em Araraquara, é um dos diretores de nossa igreja, e tê-lo comigo é sempre uma alegria. Amados, considero que a responsabilidade é bastante grande para o meu tamanho, de estar aqui diante de vocês, num momento tão especial e histórico desta igreja. Histórico porque vocês também estão comemorando um momento histórico, e aqui registramos nosso reconhecimento póstumo àqueles que por aqui passaram, nosso reconhecimento ao pastor Joel, ao pastor Levi e a todo esse ministério e igreja, pelo que esta igreja em Limeira representa em todo o território nacional, em todo o Brasil e com braços em várias partes do mundo. Que Deus continue honrando e abençoando a igreja em Limeira, para que vocês possam continuar tendo esta visão de que a seara está branca e é hora da colheita. Parabéns à igreja de Limeira. Também a escola bíblica, que é um momento muito importante para a igreja, momento de reflexão, momento de revisão, revermos conceitos, momentos de avaliação, de aquilatarmos os valores, momento de crescimento e de agregar, de forma que espero, embora conhecendo as minhas limitações, poder contribuir com vocês para uma reflexão que vai nos conduzir a atitudes para que valores sejam agregados à nossa vida e a gente possa servir melhor ao Senhor e à sua preciosa obra. Eu estou com um pouco de dificuldade na voz, muita mudança climática, falando quase todos os dias, e ontem eu estava ministrando na nossa Santa Ceia de manhã e senti a garganta reclamando, e de lá para cá minha voz está falhando um pouquinho. Os irmãos tenham um pouquinho de paciência se porventura ela falhar em algum momento. Abram vossas Bíblias comigo e nós vamos ler o Salmo de número 126. Não obstante, na matéria que está na apostila que os irmãos têm em mãos, estar apontando a referência de Lucas capítulo 8, versículos 4 a 8, Marcos, Mateus, que trata da parábola do semeador. Não obstante o texto aqui, base das nossas palavras e considerações, estarem na apostila apontando para estas referências, mas o pastor que fez a leitura oficial já o fez nesse texto, e agora
vou me deter na leitura do Salmo 126, pois Deus colocou no meu coração uma palavra neste Salmo para compartilhar com vocês. Salmo de número 126, quem encontrou, confirmem com amém, por favor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Se você puder, diga mais uma vez amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, este Salmo de número 126, ele, diferente de muitos dos salmos que a gente pode definir uma categoria para eles, esse salmo é de categoria indefinida, porque na verdade são muitas categorias inseridas em um só salmo. Então seria precipitado da minha parte definir a categoria do salmo de número 126. Porém, este salmo, como é do conhecimento de todos nós, em primeiro lugar, ele retrata o retorno do povo judeu do cativeiro babilônico, quando, por ordem de Deus e com a assinatura de Ciro, o imperador persa, depois de 70 anos exilados na Babilônia, os judeus retornam à sua terra, Jerusalém. Não obstante algumas traduções odiernas, modernas, terem colocado os verbos dos 3 primeiros versículos no futuro, para dar a este salmo uma interpretação escatológica, isso é inaceitável, porque este salmo, na verdade, ele só pode ser interpretado à luz deste momento histórico, quando o povo judeu deixa o cativeiro babilônico e retorna para Jerusalém. Não obstante, ele deve ser interpretado a partir deste momento histórico, mas ele pode, sem sombra de dúvidas, ser aplicado na nossa vida num sentido escatológico, mesmo que os verbos estejam no passado. Este salmo, meus irmãos, ele também apresenta um paradoxo, ele faz um paralelo entre a estada dos judeus na Babilônia e este momento de regresso. Naquele momento, quando eles estavam na Babilônia, eles estavam tendo pesadelos, mas agora eles estavam como os que sonham. Naquele momento, quando eles estavam no cativeiro, escravos, em terra estranha, eles estavam com as harpas dependuradas nos salgueiros, nas árvores, eles estavam
com os lábios fechados, mas neste momento, quando eles estão retornando para Jerusalém, aqui no hebraico a tradução é: eles iam andando e cantando, eles estavam com louvor nos lábios. Naquele momento, eles estavam chorando, eles estavam com lágrimas, mas neste momento, eles estavam sorrindo, dizendo: a nossa boca se encheu de sorriso, de riso. Glória ao nome do Senhor. Este salmo apresenta também duas figuras simbólicas. A primeira figura, ainda mostrando esse paradoxo, esse paralelo entre os judeus lá no cativeiro e o judeu retornando para Jerusalém, que é a figura do deserto de Neguebe. E o deserto de Neguebe, ele sofria durante um período, uma terra ficava seca, desértica, árida, sofrendo as intempéries do tempo. Mas daqui a pouco, lá no norte, as geleiras, as neves se descongelavam e as torrentes de águas começavam a correr do norte para o sul, e vinha correndo, e o que era seco, o que era deserto, o que era árido, se transformava em um lindo jardim após ser inundado pelas torrentes das águas. De maneira que quando o povo judeu estavam lá no cativeiro babilônico, estavam secos, áridos emocionalmente, espiritualmente, mas agora, quando eles estavam retornando, eles estavam como o Neguebe inundado por torrentes de águas, felizes, alegres, um jardim. Glorifica o nome do Senhor, meu irmão, porque na verdade a nossa vida também é assim. Ela tem fases, quando nós às vezes choramos, mas vai chegar o tempo de sorrir. Há momentos em que não há cântico nos lábios e as harpas estão no salgueiro, mas há momento que você vai pegar o instrumento e vai cantar outra vez. Há tempo em que você vai estar seco, árido, mas chega o tempo que as águas vão correr como rios sobre você, e você vai ser jardim e glorificar ao nome do Senhor. Mas este salmo nos mostra também uma terceira, ou digo uma segunda figura, que é a figura da colheita. E por que o salmista traz para nós aqui a figura da colheita? Porque a colheita era um tempo de alegria para o povo, para a nação. Na verdade, a colheita é um tempo de alegria para qualquer povo. Momento da colheita é tempo de júbilo, é jubileu, é tempo de festa. Até porque o Senhor nosso Deus, Ele determinou que no tempo da colheita o povo de Israel se reunisse para fazer festa, tempo de alegria, tempo de júbilo. Porém, amados irmãos, para que houvesse uma colheita expressiva, para que houvesse uma colheita a contento, para que houvesse uma colheita que viesse promover festa no meio do povo, esta colheita
ela dependia de alguns fatores que vinham antes da colheita. Esses fatores eram importantes eminentemente porque a produtividade, ela está intimamente relacionada com esses 3 fatores distintos que eu, inclusive, coloquei aí na apostila que vocês têm nas vossas mãos. Para que houvesse festa, para que houvesse júbilo, para que houvesse uma colheita satisfatória, era necessário os 3 elementos distintos serem observados. Que elementos eram estes? Primeiro, o solo. O solo, ele precisava estar devidamente preparado. E quando o Senhor Jesus, ele na parábola, fala a respeito do solo, ele apresenta aí 4 tipos de solos. O primeiro tipo de solo é o solo chamado beira do caminho. O segundo tipo de solo é o solo rochoso, o solo pedregoso, o solo onde haviam pedras. O terceiro tipo de solo é o solo espinhoso, tomado por ervas daninhas. E o quarto tipo de solo é o solo fértil, produtivo, receptivo. Estes solos, eles representam, na própria interpretação da parábola feita por Jesus, alguma coisa. Veja que este solo chamado beira do caminho retrata a pessoa que ouviu a palavra do reino, mas não a compreendeu verdadeiramente, não mostrou interesse profundo por ela. Aí, vulnerável, pois estava na beira do caminho, veio o maligno e arrebatou-a, tirou-a do seu coração. E isso ocorre porque o diabo usa os ventos de doutrina, pseudos ensinamentos, conselhos malignos, doutrinas de demônios, falsas revelações e até um outro evangelho que deve ser peremptoriamente considerado maldito, à beira do caminho. E infelizmente, quantas pessoas que estão nesta condição, pessoas que aparentemente estão firmes, mas de repente eles são levados por ventos de doutrina, por heresias, por falsas doutrinas. Eu conheci um pastor Batista, um homem com conhecimento profundo da palavra de Deus, mas de repente, depois de alguns anos de ministério, aquele pastor, ele aderiu a uma heresia que o céu e o inferno são aqui na terra mesmo. Desviou-se e levou a igreja inteira a se desviar. De maneira, irmãos, que o apóstolo São Paulo, ele disse: se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho, além do que eu vos tenho ensinado, esse evangelho é maldito, é amaldiçoado. Por isso, não ande atrás de ventos que acontecem por aí. Você tem aqui na sua igreja, através do seu pastor, do ministério, a palavra necessária para que você seja salvo e aconteça
o arrebatamento e você chegue na presença de Deus. A semente que caiu não pode ter caído. Você não pode ser este solo à beira do caminho. Mas há o segundo tipo de solo, que é o solo rochoso. E aí eu escrevo que a que caiu sobre os pedregais, em solo rochoso, retrata aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não têm raiz, consistência, durabilidade, resistência profunda. Resistência, profundidade para exaurir forças advindas das águas, umidade, que retrata a presença do Espírito Santo, dando consolidificação, provisão e vida espiritual. Estes corações não suportam as angústias, as lutas, as oposições e batalhas que são travadas na trajetória da vida cristã. Por isso, logo desistem de Deus, de sua igreja e de sua graça. São pessoas que começam com entusiasmo gigantesco, mas superficiais, e que ao soprar os ventos da vida, sob o sol causticante das aflições, morrem, pois suas raízes estão na flor do solo, pois a dureza e a insensibilidade dominam a alma das mesmas quando lhes advêm problemas e dificuldades. Sim, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele nunca disse que seria fácil. A vida cristã não é e nunca foi e não será um passeio na Disney, não será um desfile em tapetes vermelhos. A vida cristã é uma vida de embates. A vida cristã é uma vida de batalhas. A vida cristã é uma vida de lutas. O Senhor Jesus, Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória ao nome do Senhor. De maneira que é inevitável que as lutas venham, mas se o terreno for rochoso, a semente não vai germinar com raízes profundas, e quando vem a luta, quando vem o embate, quando vier as angústias, as tristezas, a pessoa abandona a fé e deixa Jesus. Mas você está aqui, e eu estou vendo aqui alguém com cães. Eu estou vendo e sei que tem pessoas aqui com 10, 15, 20, 50 anos, quizá 60 anos de fé, passaram por lutas, por provas, mas estão aqui presentes, porque firmes estão na presença do Senhor Jesus. A terceira, ela caiu no solo espinhoso, entre espinhos. São aquelas pessoas seduzidas pelas paixões do mundo, pelas cobiças da velha natureza, a carne. Pessoas estas que são avarentas, ambiciosas, materialistas e com almas inclinadas às coisas transitórias e passageiras desta vida. E estas volúpias as deixam completamente inabilitadas e infrutíferas em relação ao reino de Deus e à vida eterna. Triste estado final destas pessoas e almas inconstantes, seduzidas por este mundo vil e transitório. Quantas pessoas que às vezes, irmãos, estão conosco, mas de repente abandonam a fé por conta de coisas materiais, efêmeras, transitórias, coisas passageiras verdadeiramente. Eu tinha um rapaz que congregou comigo, era um bom esposo, era um bom pai, inclusive a filhinha dele era uma menina especial.
E ele tinha muita atenção para com aquela menina. Eu achava até muito bonito a atitude do Hermógenes com relação à família, mas sempre com muita dificuldade aquele rapaz. Muitas vezes a gente tinha que ajudá-lo com cestas básicas e em outros afins para que ele pudesse manter a família. E sempre orando e aconselhando. E Deus começou a abençoar o Hermógenes. Ele conseguiu uma profissão, fez alguns cursos, se tornou um pintor, começou a pintar. Inclusive, alguns serviços eu indiquei para ele, consegui viabilizar, e ele começou a trabalhar. Os primeiros meses de trabalho, com a bicicletinha, todos os dias saía do trabalho, colocava a esposa na garupa, a filhinha no cano da bicicleta e vinha pedalando para o templo, todos os cultos. Orações pela madrugada, Hermógenes estava lá. E foi prosperando. Daqui a pouco, o Hermógenes chegou um dia de terça-feira, terminou o culto, me chamou lá fora, disse: pastor, olha aqui o que eu comprei. Eu fui ver, era uma moto, uma CG, uma moto CG 125, vermelhinha. E eu venho dizer para os irmãos hoje aqui com tristeza, foi o último dia que o Hermógenes esteve na igreja. Daí para frente, mesmo com visitas, mesmo com conselhos, mesmo orando por ele, nunca mais Hermógenes voltou à igreja. Passou algum tempo, abandonou a esposa, abandonou a filhinha e foi viver uma vida dissoluta. Meus irmãos, o que é isso? É a semente que caiu entre espinhos. Até parecia que estava uma árvore produzindo, mas trocou a fé por bens materiais, por coisas efêmeras, por coisas tão passageiras e tão insignificantes. De maneira, meus irmãos, que infelizmente nós lidamos com esses 3 tipos de solos. Nós lidamos com o solo que é à beira do caminho. Nós lidamos com o solo rochoso. Nós lidamos com o solo entre espinhos. Mas há o 4º tipo de solo. Este solo aqui é chamado de boa terra. Glória a Deus. Essa é aquela pessoa que, ao ouvir a palavra, procura de todos os meios guardá-la, entendê-la, aplicá-la, divulgá-la. Essas pessoas se tornam altamente produtivas a ponto de plenamente serem uma bênção para o reino de Deus. Alguns dão até 100% de resultado benéfico e positivo. Glória a Deus. Você lidar com um solo à beira do caminho, você lida com o solo rochoso, você lida com o solo entre espinhos, mas você também lida com a boa terra. Glória a Deus. E é tão bom quando a gente que não conhece o tipo de solo, e por não conhecermos o tipo de solo, temos que lançar a semente. Daqui a pouco nós vamos ler um texto sobre isso. A semente a todos, mas há aqueles que produzem 100%. Eu estava numa reunião, era um culto de terça-feira, terminou o culto, eu tinha uma reunião com os dirigentes de congregação. A esposa de um dos dirigentes, a irmã Maria do Carmo, uma senhora muito simples, muito humilde, ela saiu do culto e foi voltando para casa, e quando ela estava voltando para casa, o Espírito Santo disse para ela: vá ao Hospital Auxiliadora. E a irmã Maria do Carmo foi para o Hospital Auxiliadora.
Quando chegou lá no hospital Auxiliadora, ela estacionou o carro, desceu e disse: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Aquela mulher muito crente, uma mulher que tem sensibilidade, muita intimidade com Deus. E o Espírito Santo falou com ela: começa a andar em torno do hospital. Hospital grande, uma área grande, e ela começou a andar. Andou em volta do hospital, quando de repente ela viu um vulto debaixo de uma das árvores. E Deus falou com ela: chegue a esta pessoa. E ela chegou, e quando ela chegou diante da pessoa, se apresentou, perguntou o que estava acontecendo. Uma mulher desesperada, em lágrimas, em pranto, disse: meu filho está com 4 anos de idade, desenganado pela medicina, não existe mais recurso, os médicos disseram que não há mais nenhuma esperança para o menino. E eu vim para cá, estou aqui debaixo dessa árvore no escuro, para chorar e lamentar a perda do meu filho. E naquele instante, a irmã Maria sentiu o ímpeto, a direção de pegar aquela mulher e levar na igreja, sabendo que nós estávamos lá reunidos. De repente, tocaram na porta lá do gabinete, e eu fui atender. Era a irmã Maria, e ela muito simples, ela: pastor, me perdoa, eu estou interrompendo aqui a reunião, mas aí ela me contou o que tinha acontecido. Saindo daqui, o Espírito Santo falou comigo, e eu encontrei essa mulher, e Deus me mandou trazê-la aqui para vocês orarem. Eu disse para ela entrar, a mulher entrou, eu convidei os companheiros, nos levantamos, oramos, buscamos, e sabe quando você busca e o céu abre, e o céu vem, e você sobe, a glória se manifesta, e eu recebi graça, autoridade, fé. Peguei na mão daquela mulher que estava ajoelhada e disse: senhora, se levante, vá em paz, porque Deus já ouviu a nossa oração. Glória a Jesus. A mulher foi. Quarta-feira passou, quinta-feira, eu estava na tribuna, liderando o culto, quando eu vi um casal chegando com uma criança no colo. E o casal veio, era um templo bem pequeno, o casal veio chegando, veio se aproximando, chegaram próximo da tribuna, e eu me levantei para atendê-los, e me dirigi a eles e disse: pois não, o que os senhores desejam? E ela olhou para mim e disse: o senhor não se lembra de mim? Eu disse: me perdoe, mas eu não consigo me lembrar da senhora. Ela disse, e nem podia me lembrar, quando ela foi na terça-feira lá, estava com os cabelos todos desgrenhados, apegados à face, não tinha como identificá-la. E aí então, ela disse: eu sou aquela mulher que estive aqui na terça-feira à noite, e vocês oraram por mim. Meu filho estava desenganado, mas a partir daquela noite ele começou a melhorar, a melhorar. Hoje de manhã, quinta-feira, ele teve alta. E eu disse para o meu esposo que eu não ia embora antes de vir aqui no culto. O senhor deixa eu contar para eles o que Deus fez? Eu disse: pois não, conte. Ela contou, a igreja se alegrou, o pregador pregou, fez o apelo, e ela veio com o esposo e aceitou a Jesus como Salvador. Foram embora para Chavantina, Santa Rita do Pardo, lá no Mato Grosso do Sul. Passaram-se muitos anos. Uma senhora que ajudava minha esposa em casa enfermou em Três Lagoas. A irmã Maria foi transferida para Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul. Enquanto a irmã Maria estava lá internada, a irmã Maria recebeu uma visita. E a visita que ela recebeu perguntou para ela: a senhora é de onde? Ela disse: eu sou de Três Lagoas. E aquele senhor perguntou para ela: a senhora é evangélica? E ela disse: sim, sou evangélica. Ele disse: a senhora congrega onde lá em Três Lagoas? E ela disse: eu congrego na igreja do pastor Leidir. A igreja do pastor Leidir, deixa eu contar uma história para a senhora.
Aí ele contou: meu filho estava à beira da morte, aquela igreja orou, o meu filho sarou. Nós fomos embora para Chavantina depois que aceitamos Jesus. E lá nós nos batizamos, fomos batizados, fomos discipulados. E agora eu, minha esposa e meu filho somos missionários nas aldeias indígenas na região de Miranda. Estamos ganhando almas para Jesus. Meu amado e querido irmão, o solo bom é esse. Aleluia. A boa terra é essa. Ela vai produzir para a glória do nome de Jesus. Eu não sei quanto, mas mais do que 100%, aqueles lá já produziram para a glória do nome do Senhor. Continue pregando, porque na verdade a pregação, ela vai trazer muito benefício. O segundo elemento que é importante, não pode ser desapercebido, para que a colheita seja uma colheita a contento, é a semente. E a semente aqui, rapidamente, eu devo dizer aos irmãos que existem algumas observações que precisamos fazer. Primeira observação: a singularidade sua não está no plural, está no singular. É a sua semente. Esta semente, ela é singular. Esta semente, além da singularidade, também expressa nesta palavra o conhecimento daquele que está portando a semente da semente. A semente, ela não era emprestada. A semente, ela era propriedade daquele que estava com ela. Era sua semente. Ele tinha conhecimento. Por isso observamos que o texto não diz que o semeador saiu a semear as suas sementes, mas a sua singular semente. Isto é, o semeador trabalhou com uma espécie única de semente, com a mesma qualidade, com o mesmo tempo de vida e com a mesma espécie. Os solos da parábola são diferentes, mas a semente é uma só. Glória a Deus. O solo é diferente. Os semeadores são diferentes também. Aqui há semeadores que são cultos, são intelectuais. Aqui há semeadores que são leigos. Enfim, o solo é diferente. Os semeadores são diferentes. Mas a semente, ela é única. Glória a Deus. A minha palavra, disse o Senhor, permanece para sempre. Glória ao nome de Jesus. Uma outra observação é que o texto sugere conhecimento do dono em relação à semente. Pois o texto diz, a sua semente. Não era semente emprestada de um terceiro, mas era semente cuja força, vitalidade e poder de produtividade ele conhecia, e conhecia muito bem, pois até entre espinhos e sobre pedras ele as lançou, pois esperava resultados. Ele conhecia muito bem, e quem lida com a semente deve conhecer o poder dessa semente. Paulo disse, pelo que não me envergonho do evangelho, não me envergonho da semente, porque a semente é poder de Deus. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Porém, além da singularidade, além do conhecimento, também a semente é preciosa. E aqui a gente volta para o Salmo 126,
quando diz: aquele que leva a preciosa, não é uma semente qualquer, não é uma semente vulgarizada, não é uma semente com carunchos, não é uma semente, meus irmãos, comprometida, é uma semente preciosa. Glória ao nome do Senhor. A semente é preciosa, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ela vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção dos corações. A palavra de Deus, ela é poderosa, porque o próprio Deus vela. Ele pergunta: o que é que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeiras. Viste bem, disse o Senhor, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. A palavra é poderosa, a palavra tem vitalidade, a palavra tem poder, a palavra tem valor. Ela permanece. O real cai, o dólar cai, sobe, a libra esterlina pode cair, o euro sofre oscilação, mas a palavra permanece, permanece, permanece para sempre. E eu vou concluir, antes que o pastor Levi puxe meu paletó, dizendo do terceiro elemento. O terceiro elemento, e aqui os holofotes se acendem sobre nós, porque o terceiro elemento, que é importante para que a colheita seja a contento, é o semeador. E eu quero, irmãos, em primeiro lugar, lhe dizer que nós devemos ter uma concepção bem diferente da visão que nós temos hoje de semeadura. Porque hoje, com o avanço tecnológico, há uma disposição de máquinas de ponta, não é? Que fazem um trabalho quase que dispensa totalmente a figura do semeador. Mas não é esse tempo, e não é com esta visão que nós devemos olhar para o texto do Salmo 126 e nem para Lucas. Não é com essas máquinas de ponta tecnológica. Nós precisamos de olhar com o olhar do semeador à moda antiga, do semeador dos dias do salmista, do semeador dos dias do Senhor Jesus. Este semeador à moda antiga, ele pessoalmente saía em primeiro lugar para delimitar a área a ser semeada. Depois que ele delimitava a área que ia ser semeada, ele escolhia o percurso a ser percorrido. E essa escolha não era aleatoriamente. Ele precisava de observar a direção do vento, porque a semente, ela não poderia ser lançada contra o vento. Ela precisava ser lançada a favor do vento, porque o vento era um elemento que contribuía com esta missão. Depois que ele delimitava a área, depois que ele escolhia o percurso a ser percorrido, ele pegava uma bolsa com uma alça, colocava essa alça no pescoço e a bolsa cobria a barriga. E aquela bolsa estava cheia de sementes. Aquela bolsa tinha uma abertura que favorecia o semeador colocar as mãos. E quando colocava as mãos, trazia as mãos cheias de semente.
E com a habilidade que ele tinha, ele abria a mão na medida certa, para que a semente, ela caísse na medida certa. Não pode usar a semente fora da medida, porque vai causar prejuízo e pode dar desperdício. Por isso que a Bíblia diz: goteja a doutrina. Goteja a doutrina. E derrama o amor. Infelizmente, alguns fazem o contrário. Até em nome da moralidade, da espiritualidade, em nome da pseudo-santidade, eles derramam a doutrina e gotejam o amor. Mas você, meu companheiro que está me ouvindo aqui, esta noite deve entender: se você é um semeador com qualidade, que tem habilidade, você sabe disso. O semeador, ele goteja a doutrina, a medida certa da semente. Ele abre a mão na medida certa. Bobeira, esse negócio de pseudo-santidade, moralidade, espiritualidade, isso é importante. Mas a palavra de Deus diz: goteja a doutrina e derrame o amor. Manda a palavra na medida certa. Manda a doutrina, a palavra na medida correta. E derrame, e abrace com amor, e você vai ver a colheita ser abundante. Ele tinha que abrir os dedos na medida certa. E ele tinha essa habilidade. O semeador tinha essa habilidade nos espaçamentos dos dedos para colocar a semente também nos lugares certinho. Era assim o trabalho do semeador. E nós devemos entender, meus amados, à luz do Salmo 126, há alguns requisitos para que sejamos um semeador eficaz. O semeador eficaz, ele não precisa ser e ter anéis no dedo. O semeador eficaz, ele não precisa de ter uma parede cheia de diplomas. O semeador eficaz, ele não precisa fazer internato, sair de um seminário, até porque isso, graças a Deus, a nossa igreja hoje é uma igreja que se evoluiu e nós temos hoje entre nós muitos doutores, graças a Deus por isso. Temos entre nós pessoas muito bem-sucedidas, pessoas intelectuais, mas nós não podemos nos esquecer da nossa origem. E na nossa origem, as nossas irmãzinhas, os irmãozinhos de chinelo de dedo, subiam os morros, as favelas, entravam naquelas casas, chamando Deus de Deus, o Jesus de Jesus, e expulsava demônios, curava enfermos, falava em línguas, e o evangelho foi crescendo, e hoje nós somos Assembleia de Deus, mais de 20 milhões de cristãos. Mas existem 3 características aqui no Salmo 126 de um semeador eficaz. Para que você seja um semeador eficaz, em primeiro lugar, há de haver coerência entre a semente e o semeador. Nas árvores frutíferas, principalmente, a semente, ela vem dentro da fruta. A manga, a semente está dentro da manga. O abacate, a semente está dentro do abacate. A laranja, a semente está dentro da laranja. E você não vai encontrar
uma semente de uva dentro da laranja. Você não vai encontrar uma semente de abacate dentro da manga. E você não vai encontrar uma semente de manga dentro do abacate. Porque há de haver coerência entre a semente e o semeador. Aquilo que eu ensino, eu preciso viver. Aquela história da antiga religião, do sacerdote da antiga religião, que dizia: faz o que eu mando e não faz o que eu faço, não vale aqui para nós. Antes de você pregar, de você ensinar, de você semear, você precisa de viver. Alguém disse: pregue em todo tempo, ensine em todo tempo, se necessário for, fale. Porque você é uma mensagem. Você é uma mensagem. Você é uma mensagem. Então a tua mensagem, aquilo que sai da tua boca, tem que estar em coerência com a tua vida. Porque se não estiver em coerência, você jamais será um semeador eficaz. Porque enquanto você fala, alguém vai te reprovar. Você fala de santidade, mas vive em pecado. Você fala de louvor, mas vive murmurando. Você fala em amor, mas vive semeando ódio. E às vezes quando você fala, a sua esposa, os seus filhos estão olhando para você e te reprovam. O teu esposo, os teus filhos te reprovam. Aqueles que vivem debaixo do mesmo teto com você te reprova, porque não há coerência entre a semente e o semeador. E este semeador será reprovado, e jamais haverá uma colheita que promova alegria para alguém que fala uma coisa e vive outra. Há de haver coerência entre a semente e o semeador. A semente que você usa e aquilo que você fala tem que estar coadunando. Em segundo lugar, o semeador eficaz, ele conhece o senso de urgência e a necessidade da perseverança. O semeador, se você observar na parábola, ele teria motivos de sobra para desanimar de semear. Porque todos nós e todo agricultor, quando semeia, ele quer colher. Mas se você observar a parábola, 75% da semente se perde. 75, 3/4 se perde. Não é verdade? Ele teria motivos para desanimar, para desvanecer. Mas veja o que está escrito em Eclesiastes capítulo 11 e o versículo de número 6. Ali está escrito pelo sábio: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retire a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O sábio está dizendo aqui: semeia com perseverança, com urgência, semeia pela manhã, semeia pela tarde. Você não conhece o solo, vai semeando, não retira a tua mão, continua semeando, porque você não sabe qual é o solo que vai produzir frutos, se este ou se aquele, ou se ambos poderão produzir. Então tenha perseverança. Eclesiastes, no mesmo capítulo e no versículo 4, está escrito: quem observa o vento
nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Tenha perseverança, mesmo que haja ventos contrários, continue semeando. Mesmo que hajam nuvens espessas, continue semeando. Glória a Deus, porque você é um semeador eficaz. Lá em Gálatas capítulo 6 e versículo 9, o apóstolo Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Não desfaleça, faça o bem, semeie a urgência, a necessidade. Estou me lembrando de Moody, quando ele estava fazendo uma série de conferências em Chicago, na sua cidade, no templo, na sua igreja em Chicago. Moody começou a fazer aquela série de conferências, mas deixava, como sempre fazia, para realizar o apelo no último dia de conferência. E no interregno aconteceu o grande incêndio de Chicago. Milhares de pessoas que frequentavam a igreja, estavam participando da conferência, morreram. Mas a partir daquele dia, Moody mudou a sua maneira de pensar. Ele não perdia tempo. Para uma multidão ou para uma pessoa, ele semeava com urgência, com perseverança, lançava a rede, fazia o apelo e apresentava almas ao Senhor Jesus, o que fez dele um dos maiores evangelistas daquele século. Você precisa de ter perseverança e senso de urgência. E para concluir, a terceira característica de um semeador eficaz, à luz desse texto, ele precisa de ter sentimento. Aquele que leva a preciosa semente, não é de forma mecânica, é andando e chorando. Andando e chorando. Infelizmente, alguns semeadores já perderam a alma. E Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós somos um ser tricótomo, como disse Paulo: vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. O corpo se comunica com os elementos exteriores, o espírito com o espiritual, e a alma é o centro das emoções. É com a alma que nós odiamos, é com a alma que nós amamos. Mas infelizmente alguns já perderam a sua alma, não tem mais sentimento, não vê mais beleza nas flores, não se alegra mais com o sorriso das crianças, não vê mais beleza no sol, nas estrelas, não vê mais beleza nas cores. Há pessoas que perderam a alma, estão como pedras dentro da igreja, semeadores sem sentimentos. O Senhor Jesus, ele disse que quando olhou para aquelas ovelhas, para aqueles israelitas cujas aldeias e cidades ele percorria, ele se moveu de íntima compaixão, porque elas eram como ovelhas sem pastor. Jesus se moveu de íntima compaixão, ele teve sentimento. O semeador precisa de ter sentimento, ter alma. Por isso que Paulo em Filipenses ele disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você precisa estar vivo, ter sentimento.
ter lágrima nos olhos, ter sorriso, sentir. Você não é máquina, você é gente, você tem alma. Você precisa ter sentimento para ser um semeador eficaz. Eu estava na África. Inclusive foi a última vez que fui à África. A última viagem minha à África. Estava voltando de Moçambique. Parei em Johannesburg e pernotei ali uma noite. E naquela madrugada, eu estava de joelhos dobrados, orando, e dormi orando. E enquanto eu dormia, Deus me deu um sonho, uma visão, e me colocou aqui, dentro da casa de uma pessoa, de um irmão. Eu sei quem é o irmão, ali na cidade de Três Lagoas. E eu estava dentro daquela casa conversando com aquele irmão, quando de repente, aquele irmão sofreu um infarto, uma parada cardíaca. E eu peguei ele no colo rapidamente, e o levei até lá fora, e enquanto levava, usei o celular e mandei chamar o SAMU. Isso na visão. E o SAMU não chegava, e como o SAMU não chegava, demorava para chegar, eu peguei aquele irmão e o abracei. Enquanto eu o abracei fortemente, porque estava perdendo ele, a vida dele estava se esvairindo, enquanto eu o abracei, quando eu o abracei, ele desperta, olha para mim e diz: não precisa chamar o SAMU, tudo o que eu precisava era desse abraço para me poder ressuscitar. Glória a Deus, se coloque de pé em nome de Jesus. Se você não tiver sentimento, você jamais será um semeador eficaz. Não seja um obreiro que faz a obra relaxadamente, mecanicamente, por obrigação, por conta do salário que você recebe, mas faça com o coração, com a alma, porque tem alguém precisando do teu sorriso, tem alguém precisando das tuas lágrimas, tem alguém precisando do teu abraço, para que você possa ser um semeador eficaz. Você tem que ter alma viva. Tem que ter sentimento. Você pode dar um abraço na pessoa que está ao seu lado, segurar ele um pouquinho junto com você e orar com ele agora. Ore com ele aí assim, ore assim, abraçados. Ore por ele, ele ora por você, você ora por ele. Oramos uns pelos outros e vamos ser semeadores eficazes para o reino de Deus. Glória ao nome do Senhor. E com certeza a tua família será abençoada. Você vai chegar semeando paz, semeando alegria. A tua congregação, o teu departamento, a tua cidade, o teu bairro, o teu estado, a tua nação, o mundo será impactado, porque você será um semeador eficaz. Glória a Deus, aleluia. Quantos semeadores Jesus tem aqui? Quantos semeadores Jesus tem aqui? Aleluia. Glória a Deus. Continue semeando a boa semente, meu querido irmão. Que Deus abençoe pastor Leidir com essa boa e excelente mensagem aos nossos corações. Podeis assentar, meus irmãos. Vamos, conforme já anunciado, cantar o hino com a nossa orquestra, nossa banda de Arthur Nogueira, 194, né, irmão? 194. Me disseram que o coral também tem mais um hino, então, por favor, coral, fique preparado para não perdermos tempo. Todo mundo do coral já sentadinho lá, para quando nós concluirmos. Eu falei da onde? Perdão, irmão, falei de Arthur Nogueira, né?
Engenheiro Coelho. Coral de Engenheiro Coelho fica preparadinho ali, que vai cantar logo em seguida o hino de número, agora é o 194, pastor Roberto Cardoso, venha cantar esse hino 194, em seguida, imediatamente em seguida, o coral de Engenheiro Coelho. Pisadas que eu dou na sombra ou luz, pelas sendas escarpadas, velará por mim Jesus, pelos vales, pelos montes, me conduz a sua mão. Vejo já os horizontes de uma perene mansão. Oh, quem dele as pisadas minha senda traçará, para as cênicas moradas, sim, Jesus me guiará. Há contacto que me explica a presença do Senhor, que as manchas purifica e me livra de temor. Cristo com a mão ferida, proteção me pode dar. Quando vejo desta vida o inquieto e forte mar, oh, quem vê-lhe as pisadas minha senda traçará, para as cênicas moradas, sim, Jesus me guiará. Há um coração amante de infinita compaixão, que concede paz constante ao contrito coração. A favor e liberdade em Jesus, o Salvador, da graça e verdade e poder consolador. Oh, quem vê
Jesus. Nosso coral de Engenheiro Coelho, louvando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, amanhã nós teremos a cooperação do coral e da banda do Belinha 1. Nossa congregação do Belinha 1, estaremos recebendo o coral e a banda daquela congregação e todos os demais obreiros, não é? Quero pedir aos irmãos pastores, obreiros, cooperadores, usem o zap aí que vocês sempre usam para enviar mensagem aos amigos, companheiros das congregações e convidá-los para vir. Amanhã nós estamos recebendo o pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, nosso presidente da Convenção Geral, pastor ali em Guarulhos. Ele estará conosco pela graça de Deus. E nós precisamos prestigiar a presença do nosso presidente aqui amanhã. Não esqueçam, enviem mensagem, convide os companheiros, os pastores, dirigentes, venham. Você não é importante lá na sua congregação. Na sua congregação, quem é importante é Jesus. Não é isso? Tem obreiro que acha que se ele não estiver na congregação, tudo estraga, né? Ele é melhor do que Jesus, né? Ele é melhor do que Jesus. Então, fala, Jesus, fica aqui e vai conosco. Aí vem todo mundo, deixa os irmãos ali um responsável. Eu não gosto de suspender o trabalho nas congregações, porque são muitas e nem cabe todo mundo aqui. Então, nós não suspendemos os trabalhos. Porém, precisamos da compreensão dos pastores, obreiros. É reunião de obreiros, de pastores. Venham o casal, os obreiros, venham. Estamos aprendendo a palavra do Senhor. Pastores, presidentes. Eu costumo sempre convidar mais os pastores presidentes de congregações, de igrejas, porque eles sabem pastorear, sabem ensinar, entregar a mensagem de acordo com aquilo que nós precisamos, mensagem sadia e assim por diante. Coral louvando ao Senhor. Glória
Jesus. Vamos colocar-nos em pé neste momento, pedir ao pastor Laércio para fazer esta oração final. Queremos agradecer a cooperação do pastor Leidir. Conta conosco, pastor Leidir, estamos vizinhos aí. Qualquer coisa, estamos à disposição, viu? Nossa mocidade aqui é uma maravilha. Adolescentes, crianças, nós temos um trabalho com as crianças aqui, que as irmãs são quase que profissionais, rapaz, é coisa tremenda, viu? Coral também, não vou falar muito do coral não, porque sem falar, eles já gostam de viajar, imagine falando, não é verdade? Sem falar, eles já gostam de viajar, imagine falando, né? Mas gostam de viajar que só vendo, né? Vamos ver se eles vão lá para o Ceará, viu? Sertão do Ceará, vamos ver se eles vão animar, né? Lá para o sertão do Ceará, não é verdade? Muito bem. Pastor Laércio orando ao Senhor, pastor Joel Amâncio nos dando a bênção final. Amanhã, 19h30, novamente, irmãos, chegam na hora, porque queremos iniciar na hora, tá bom? Pastor Laércio. A paz do Senhor, meus amados, oramos. Senhor Deus e Pai, ó Senhor, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos dado, pela palavra que edifica a nossa alma, Senhor, o alimento espiritual, para que possamos caminhar um pouco mais, com diligência, Senhor da glória, produzindo, frutificando na Tua palavra, no poder da mesma, e na unção do Teu Espírito Santo. Senhor, continue abençoando, Pai, o ministério do Campo de Limeira, a cada dia, usando como instrumento nas mãos do Senhor. Continue abençoando o pastor Levi, a sua família, abençoando o pastor Joel, irmã Lloyd. Senhor, tudo está nas tuas mãos e esperamos no Senhor, agora e sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.